Sabe quando você olha para uma carteira de investimentos, vê que ela está no azul, está dando lucro, mas, na hora de pingar o dinheiro na conta todo mês, o resultado não é bem o que se esperava? Pois é, hoje a gente vai fazer um verdadeiro raio-x de uma carteira real para entender como otimizar ela para gerar mais caixa. Bom, então vamos lá. O nosso objeto de estudo hoje é essa carteira, a Primata Invest. E toda essa análise que a gente vai ver foi feita com base nos dados e preços lá de fevereiro de 2026. A ideia é ver como as decisões de onde colocar o dinheiro impactam o resultado final, né? E qual que é a personalidade dessa carteira? A fonte original define ela como híbrida e agressiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela mistura um pouco de tudo, tem a segurança daquelas ações que são boas pagadoras de dividendos, as famosas vacas leiteiras, mas também não tem medo de arriscar um pouco mais com apostas em empresas menores e também em commodities. É um coquetel interessante. E esse aqui é o nosso roteiro para hoje. A gente começa olhando a carteira como um todo, depois vamos separar o que está indo muito bem do que precisa de mais atenção. Aí a gente mergulha no problema central, que é a renda passiva, propõe uma nova estratégia, simula o resultado e, no fim, chega a uma conclusão. Então, vamos para a primeira parte, a anatomia do portfólio. Vamos dar aquela olhada geral para entender os grandes números e ver como a carteira tem se saído no consolidado. E olha, de cara, os números são bem bons. Um patrimônio total de quase R$ 850 mil, com um lucro acumulado de mais de 100 mil. Isso dá um retorno geral de mais ou menos 13,8%. À primeira vista, parece uma carteira super saudável, super lucrativa. Mas de onde está vindo esse lucro todo? Agora a gente vai fundo nos detalhes para separar os ativos que estão puxando o resultado para cima daqueles que, bom, estão ficando um pouco para trás. E a grande surpresa positiva do portfólio foi a Vale, com uma valorização de mais de 66%. Ela conseguiu pegar um ciclo muito forte das commodities e, com isso, gerou um lucro bem expressivo para a carteira. Outro motor importante de lucro foi a Fleury, com uma alta de 38,2%. Ela se mostrou uma aposta bem sólida e foi um dos pilares que sustentaram o bom resultado da carteira. Mas é claro que nem tudo são flores. Sempre tem as zonas de atenção. A Movida, por exemplo, é descrita como o elo fraco, porque sofreu bastante com a pressão dos juros altos. O Bradesco está ali, no 0 a 0, passando por uma reestruturação interna que vai exigir paciência. E as apostas no setor imobiliário, Ciene e Melnick, ainda estão esperando um gatilho, tipo a queda dos juros, para decolar. E tudo isso nos leva ao ponto central, ao X da questão desta análise. A carteira está crescendo, o patrimônio está aumentando? Ótimo, mas será que ela está cumprindo outro papel fundamental, que é gerar um fluxo de caixa constante e robusto? A resposta está nesse número aqui. A renda passiva mensal média que essa carteira de quase R$ 850 mil gera é de uns R$ 3.400. Olha, não é um valor ruim de jeito nenhum. Mas a pergunta que fica no ar é, com todo esse patrimônio, será que não dava para gerar mais? E esse gráfico aqui é muito revelador. Pensa só, quase 50% de toda a renda que entra vem de apenas 3 empresas: Banco do Brasil, Vale e Fleury. Isso mostra não só uma concentração grande, mas também que tem uma outra metade inteira da carteira que contribui muito pouco para colocar dinheiro no bolso todo mês. Então, a grande pergunta que vai guiar o resto da nossa conversa é exatamente essa. Com o mesmíssimo dinheiro, com esse mesmo patrimônio, é possível extrair mais renda passiva dessa carteira? E a resposta, segundo a fonte da análise, é sim. E o caminho para isso passa por uma mudança de foco. Uma troca de estratégia, sabe? Deixar o crescimento um pouquinho de lado para abraçar de vez a estratégia da vaca leiteira, focada em dividendos. É aqui que está a troca fundamental. De um lado, a gente tem empresas de crescimento, como a Prio. Ela pega todo o lucro e reinveste nela mesma para crescer mais rápido. Por isso, o retorno em dividendos dela é zero. Do outro lado, empresas de renda, como o Banco do Brasil. Elas distribuem uma bela fatia do lucro para os acionistas, o que resulta num retorno em dividendos ou yield bem alto, de mais de 10%. É uma escolha de objetivos. O plano de ação, então, fica bem claro. Primeiro passo, diminuir a aposta nessas ações de puro crescimento. Segundo, pegar esse dinheiro e realocar em mais vacas leiteiras, ou seja, ativos que são conhecidos por serem bons pagadores de dividendos. E terceiro, priorizar setores que são mais estáveis e previsíveis, como bancos, energia e telecomunicações. Ok, a teoria é bonita, mas e na prática, como é que ficaria a cara dessa carteira se essa estratégia fosse aplicada? Vamos para a parte que todo mundo gosta, a simulação. A mudança visual é
Nossa, é gritante. A gente sai de uma alocação que era híbrida, tentando equilibrar as duas coisas, crescimento e renda, para uma estratégia muito mais direta, com um foco quase que exclusivo em gerar caixa. E a nova estrutura proposta seria essa aqui: 60% do capital em ações de dividendos, outros 30% em fundos imobiliários, os FIIs, que são ótimos para renda porque, por lei, eles têm que distribuir rendimentos todo mês, e os 10% que sobram ficam como uma reserva de oportunidade em ativos de alta qualidade. E o resultado? A renda mensal média projetada simplesmente quase dobra. Salta para R$ 6.711. É um aumento de quase 100%, sem colocar um único centavo a mais na carteira. Esse é o poder de um rebalanceamento inteligente. Mas para a gente fechar, a análise traz um ponto que é fundamental, uma dose de realismo, um veredito final que todo mundo que investe pensando em renda precisa ouvir. E a fonte diz com todas as letras: ser sincero, buscar rendimentos ainda maiores que esses, na casa dos 14% ao ano, por exemplo, é algo extremamente difícil de conseguir de forma sustentável. Para chegar lá, seria preciso ou assumir riscos muito, muito altos, ou pior, começar a vender o patrimônio para complementar a renda. O equilíbrio é a chave. No fim das contas, a análise da carteira Primata Invest deixa a gente com essa reflexão. Não existe uma estratégia certa ou errada para todo mundo. Existe aquela que está alinhada com os seus objetivos. E a pergunta que fica é: para o momento de vida e para os planos de quem investe, o que importa mais? O potencial de crescimento lá no futuro ou ter mais renda pingando na conta hoje?